passada a gente estudou que uma hora a conta chega. E tudo aquilo que a gente faz, de bom ou de ruim, isso vai gerar consequências. A gente vive num tempo de pessoas que vivem pecando. Pessoas que mentem descaradamente, pessoas que roubam, pessoas que enganam outras, pessoas que sofrem, e sofrem muito, por conta de enganações. Ou seja, nunca se viveu tanto como se vive hoje, neste tempo, o pecado. E como eu já falei aqui, repito para gravar na sua mente, pecado é que nem cartão de crédito. É bom usar, mas depois vem a conta para pagar. Quando as pessoas vivem pecando e pecando constantemente, elas trazem para si consequências. A gente deixou claro aqui, cristalino, a Bíblia nos ensina isso. Deus perdoa todo o pecado. Aliás, só tem um pecado que não é perdoável. E Jesus deixou claro. É o chamado pecado contra o Espírito Santo. Aí você fala assim, pô pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Tem várias vertentes de pessoas, de estudiosos, de teólogos que trazem informações, mas por algo que meu pai falava e também estudei, e também tem alguns teólogos que concordam com isso, pecado contra o Espírito Santo é aquela pessoa que se vira contra Deus. É aquela pessoa que quando ouve a mensagem do Evangelho, ela fala assim, não, eu não quero. A Bíblia diz, Jesus falou que quem convence é o Espírito Santo. Então quando a pessoa rejeita, automaticamente ela está cometendo esse erro, esse pecado. E isso vai trazer malefícios para a sua vida. Agora todos os outros pecados são perdoados. Se houver arrependimento, Deus perdoa. Davi, nós estamos estudando sobre a vida dele, e vimos na semana passada que ele cometeu erros graves. E o mais grave que ele cometeu foi se apoderar, desejar a mulher de um chefe de guarda, de alguém que trabalhava com ele no seu exército. Por conta disso, nós vimos aqui semana passada, se você não ouviu, não assistiu, está no site, é só você buscar lá e assistir. A gente viu aqui na semana passada que Davi pagou um preço caríssimo pelos erros que ele cometeu na sua família. Ele desejou a mulher, como eu disse, de Urias, e por conta disso, o que ele fez escondido, o seu filho com as suas concubinas fez para todo mundo ver. Mas ainda assim, pelo que nós estudamos, na quinta, nós demos uma pincelada nesse texto, o Salmo 51. O Salmo 51 nos mostra que Davi realmente se arrependeu. E quando você realmente se arrepende dos teus erros, você vai pagar a conta, sim. Mas aí com uma diferença, Deus com certeza vai te ajudar a pagar a conta. De que forma? Ele vai te ajudar a vencer aquilo. Ele vai te dar condições de você passar por aquela situação e sair como vencedor. Por isso que hoje a gente vai estudar que uma hora a conta, o crédito chega na conta. Por isso, meus irmãos, dentro da palavra de Deus, nós vimos aqui semana passada, para repetir, com a ajuda dos irmãos ali do telão, o livro de Gálatas, capítulo 6, que é onde a gente baseia esse estudo, versículo 1, acompanhem aqui por favor, diz assim, irmãos, eu acho que eles vão colocar, né? Amém. Tem gente aí, está tudo bem aí, o pessoal está vivo? Não, não está vivo, morreram? Oh Jesus, tem misericórdia. Não, o que fizeram, eu falei, está vivo? Fizeram assim, eu falei, Jesus, morreu, né? Tá bom. Pelo menos estão levantando a mão, beleza, tá bom. A gente vai, eu vou lendo aqui, não tem problema não, não fica nervoso. Teve um probleminha lá, nós estamos com um problema só para variar no computador. Olha aí, chegou. Olha aí, oh glória. Vamos lá. Irmãos, obrigado gente. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão.
Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Versículo 3: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo 4: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. 5: pois cada um deverá levar a própria carga. Versículo 6: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Versículo 7: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. É a questão do pecado que nós estudamos semana passada. Mas quem semeia para o Espírito, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, nosso Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Aí no versículo 9, Paulo lhe diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Por último, 10, ele diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ou seja, como eu disse semana passada, existem algumas coisas na Bíblia que a gente precisa aprender e guardar no coração. Como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tem algumas coisas que nós precisamos guardar no coração, para que a gente venha viver uma nova vida em Cristo Jesus. O problema que a gente vive hoje, conversava com um irmão de uma igreja lá na Zona Sul ontem à noite, e ele falava das dificuldades da igreja, e eu falei: rapaz, a dificuldade hoje é que não se ensina a Bíblia. E quando se ensina, as pessoas não querem aprender. Elas querem ir na igreja, elas querem ser abençoadas, prósperas, saudáveis. Só que elas não querem seguir e entender, praticar a palavra de Deus. E aí, por conta disso, vão cometendo os mesmos erros, vão falando as mesmas coisas. Houve uma conversão, houve um batismo, legal, mas e de prático, de mudança? Como eu já falei aqui, tem pessoas que vão na igreja, que falam em línguas estranhas, sapateiam, rodopiam, caem e tal, está sempre com uma palavra na boca: Jesus é maravilhoso, está amarrado e tal. E quando você vê a vida dessa pessoa, a vida que ela vive não condiz com o que ela fala. Por quê? Ora, porque não houve mudança. Quando existe mudança dentro de nós, nós nos relacionamos melhor com Deus, nós aprendemos a nos relacionar com Ele. E quando a gente aprende, por exemplo, quando Paulo aprendeu isso, Paulo pagou caro. Quando a conta chegou para ele pagar, ele pagou caro. Porque ele viveu momentos de incompreensão, ele viveu momentos de tribulação, ele viveu momentos de tristeza, ele viveu momentos de se sentir sozinho, porque ninguém queria ajudá-lo. Se você ler os textos que ele escreveu, nas entrelinhas, está descrito isso. Mas ainda assim ele tinha plena consciência que antes de se converter, ele era religioso. Na sua religiosidade, apesar de conhecer a letra, ele não conhecia o Espírito Santo, e o Espírito Santo não conseguia colocar na vida dele, ou trazer para a vida dele, o fruto que ele mesmo diz que depois o Espírito trouxe. Então, ele perseguiu cristãos, ele foi contra o Evangelho, ele brigou, bateu, ele mandou prender, ele assistiu morte de pessoas que se diziam cristãs. Ele participou disso ativamente. Ora, depois ele entende que ele estava errado. Quando ele se encontra com Jesus, ele entende isso, e depois a vida dele muda. Muda de que forma? Dá água para o vinho. Dá água para o vinho. Você vê Paulo, por exemplo, escrevendo aqui o seguinte: gente, cuidado, Deus não se deixe escarnecer. Ele está falando dele mesmo. Tudo que você plantar, ou tudo que o homem semear, disso ele vai colher. Aí ele fala o seguinte: só que tem um porém.
Se nessa conversão que você teve, nesse novo momento que você está vivendo, se você começar a praticar o bem, não se cansar e não se desanimar, no tempo de Deus você vai colher. E essa é a esperança de todo cristão que tem Deus como Senhor e Salvador. As forças da maldade, do inferno, estão por aí querendo sempre sugar a gente para longe de Deus. Hoje em dia, o grande objetivo do mal é desencorajar cristãos a levar uma vida mais honesta, mais simples e uma vida de bem. O mal quer desencorajar. Então hoje em dia, se você não tomar cuidado, hoje em dia, se você não tiver a conversão dentro do teu coração, fatalmente você vai ser uma presa do inimigo. Ele vai conseguir trazer sobre você estes pensamentos de não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser honesto, não vale a pena fazer o bem, porque as pessoas são ingratas, e realmente as pessoas são ingratas. A gente vive num tempo de pessoas ingratas. Eu nunca vi tanta ingratidão como existe nos dias atuais. Ainda ontem, conversando com o pastor Gilberto, lá de Itapetininga, ele estava aqui em São Paulo, e a gente batendo um papo, eu falei para ele, você lembra de fulano? Esse fulano, eu não preciso citar o nome dele aqui, ele foi da nossa igreja em Itapetininga. Lembro. Ele apareceu uma vez lá na igreja, não apareceu mais. Pois é, esse fulano, você sabe da história dele? Sei. Pois é, você vê, o meu irmão, o pastor Marcos, buscou ele no meio dos traficantes, a pedido e choro da mãe. De madrugada, pegou o carro, foi lá, tirou o cara do meio dos traficantes, ajudou o camarada, falou com a esposa recebeu ele de volta, recebendo ele de volta, ajudou ele arrumou um emprego, abençoou ele, fez o casamento, a igreja deu uma festa, uma pequena festa de casamento para ele, aconselhou, consagrou o diácono, consagrou depois presbítero, e depois que chegou no presbitério, ele falou o seguinte, eu vou embora dessa igreja. Essa igreja não serve mais para mim. Que aqui fala de dízimo, porque aqui faz cantina, e então eu vou embora dessa igreja. O problema não é ir embora da igreja, porque todo mundo é livre para ir embora da igreja. O problema é ir embora da igreja e falando mal da igreja. Aí depois que ele falou para várias pessoas, tempos atrás ele buscou meu irmão e disse, pastor, eu queria pedir perdão, que eu saí daqui, falei algumas coisas, e aí meu irmão falou para ele o seguinte, irmão, eu te perdoo, lógico, só que eu gostaria de pedir para você ir em todas as casas que você foi falando mal de mim, da igreja, e se retratasse com esses irmãos também, você vai fazer isso? Aí ele baixou a cabeça, a gente não sabe se vai fazer ou não. Então a gente nunca viveu um tempo de tanta ingratidão como a gente vive hoje. Ainda assim, Paulo diz o seguinte, não se canse de fazer o bem, porque se você não desanimar, se você permanecer firme, se você não se cansar, no tempo certo você vai colher. E por que ele falou isso? Vou lembrar um texto da semana passada aqui, Colossenses 3, versículo 23, ele escreveu, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Versículo 25, ele encerra dizendo, quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. E a gente está estudando aqui sobre Davi. A gente viu na semana passada que Davi pagou caro a conta. Pelo erro, ou um dos piores erros que ele cometeu. E eu já disse aqui, repito, Deus poderia simplesmente omitir isso da Bíblia. Sim ou não? Poderia estar escrito na Bíblia só coisas boas. Como dizem por aí hoje, Deus é bom, Deus é misericordioso, está escrito na Bíblia. Deus abençoa, Deus abre portas, Deus é o Deus da provisão.
É o Jeová Rafa, o Deus que cura. Realmente, é tudo isso que está dizendo aqui na Bíblia. Mas também a Bíblia diz que se você não tiver uma vida condizente com o que você diz que é, você também vai pagar por isso. E os pecados, Deus vai te perdoar. No mesmo instante que Davi reconheceu o seu erro, que Natã acusou a ele e apontou o dedo para ele, você é esse cara que cometeu esse erro. A Bíblia diz que imediatamente ele caiu em si. E ele falou, pequei contra o Senhor. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. E a gente viu aqui quinta-feira, estudamos sobre o Salmo 51, Deus me dá um coração puro. Foi o pedido de Davi depois que ele cometeu esse erro. E Natã imediatamente falou para ele, Deus perdoou o teu pecado, só que as consequências você vai enfrentar. Falou, tudo bem. No Salmo 51 ele escreveu, Senhor, eu posso perder, nas entrelinhas, né? Só não tira de mim o teu espírito, porque sem ele eu não vivo. O resto, se o Senhor quiser me castigar, não tem problema. Eu só não quero perder a unção, a presença do teu espírito na minha vida. E hoje as pessoas vão para a igreja, em vez de buscar a unção, a presença do espírito, quer buscar as coisas. Por isso que eu digo que está tudo errado, né? Enfim. Mas Davi, e eu quero estudar o lado bom hoje da vida dele, foi um cara muito abençoado por Deus. Davi, ele tinha um coração misericordioso. Por isso que a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos erros que ele cometeu, ele sempre teve relacionamento com Deus, e nesse relacionamento com Deus, ele entendia algumas coisas que estão na dimensão espiritual, ele entendia algumas coisas que aconteciam com as pessoas, baseado na sua própria vida, e por isso ele vivia uma vida de misericórdia. Davi foi um grande rei, Davi foi o maior dos reis que teve em Israel, foi o rei que mais venceu batalhas, foi um dos reis mais ricos da sua época, foi um cara assim, aquém do seu antecessor Saul. E o interessante é que se você vê a linhagem dele, Salomão foi um cara muito sábio, muito inteligente, mas no final da vida cometeu graves erros também. E o filho de Salomão que assumiu o reino, a coisa foi pior ainda. Ou seja, eles não levaram a sério a questão de ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele não vai se desviar dele. Aqui um texto que mostra essa misericórdia de Davi. Acompanhe aqui no telão 1 Samuel capítulo 26, versículo 7. Diz que Davi e Abisai entraram à noite no acampamento. O rei então, Saul, ele estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Versículo 8, Abisai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Porque até então Saul estava querendo matar Davi. Ele estava numa campanha levando os soldados para tudo quanto é lugar em busca de Davi, querendo matar Davi. Por quê? Porque ele teve inveja de Davi, porque ele teve pleno conhecimento através de Samuel de que Deus tinha rejeitado ele, porque ele tinha cometido erros e erros gravíssimos. Um dos graves erros que Saul cometeu foi desobedecer a palavra de Deus. Então por isso ele perdeu o reino, mas até então ele era rei, e ele tinha raiva de Davi, ele queria matar Davi. E interessante que na própria família de Saul, o seu filho, um dos seus filhos, Jonatas, se tornou um grande amigo de Davi, um grande aliado de Davi. Que quando ele sabia que o pai ia perseguir Davi, ou tentar matar Davi, ele tentava avisar Davi, dizendo o seguinte, meu pai está indo atrás de você por tal lugar. E Davi fugia por um outro lugar. Então, ele chegou num acampamento e encontrou Saul com os seus soldados de confiança, guardando a ele. Mas ainda assim eles estavam tão cansados que eles adormeceram, e Davi e os seus seguidores conseguiram entrar naquele lugar.
Aí esse Abisai, que era um dos seguidores de Davi, ele disse: Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Eu não precisarei de outro. Versículo 9, Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? 10, juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a hora dele, ou a sua hora, e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá. 11, o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Ele teve a oportunidade de se vingar. Mas como ele era um cara misericordioso, falou: não, primeiro que eu não vou matar ele, e segundo que eu não vou levantar a espada nem mão contra o ungido do Senhor. E é por isso que hoje em dia, eu não quero aqui ser melhor do que ninguém, longe disso, mesmo porque eu não sou, mas nós que somos pastores, ou os pastores, têm uma unção de Deus sobre a vida, isso é inegável. Se usam ela para o bem ou para o mal, isso é um problema de cada pastor para com Deus. Mas tome cuidado quando você for falar mal de algum pastor, ou mal de alguma pessoa que é líder de igreja. Cuidado, porque isso poderá trazer problemas para a tua vida. Amém? É só um aviso aqui, se você quiser ler a Bíblia que você vai entender. Nesse caso, Davi pegou aqui a jarra, saiu e de longe ele gritou: ô rei Saul, cadê o seu segurança? Eu estou aqui, o segurança falou: eu conheço essa voz, é de Davi. Ele falou: pois é, eu fui aí, peguei aí a jarra d'água e peguei a sua lança. Se eu quisesse acabar com a tua vida, eu tinha acabado. Mas como eu amo a Deus e sei que Deus é misericordioso para comigo, também eu estendi essa misericórdia para com o Senhor. E a partir daquele dia, Saul não foi mais perseguir Davi, porque ele viu que Davi tinha um coração misericordioso. Em 2 Samuel capítulo 16, quero citar esse texto aqui para os irmãos. Veja a misericórdia que esse rei, esse homem tinha no coração. Versículo 5 de 2 Samuel 16 diz que chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Eu falei há pouco do cara que a igreja ajudou e ele saiu metendo a boca. Não é de hoje que isso acontece. Versículo 6, ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. Versículo 8, o Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Versículo 9, então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. Porque às vezes tem gente na igreja assim, né, que quer defender tanto o pastor e tanto Deus. Irmão, coloca uma coisa no teu coração: Deus não precisa de defesa. Não adianta você entrar em treta com outros, discussão com outro, porque você quer defender Deus. O cara falou mal de Deus, de Jesus. Bobagem. Como dizia minha mãe, se fosse vivo, o peixe morre pela boca. Então, o bobão, o bestalhão, ou como diria o Chaves, o bestão que fala isso contra Deus, não precisa defender. Porque no tempo certo, se ele não se arrepender, ele vai acabar colhendo. Amém. Vamos lá. Versículo 10, mas o rei disse: quem é vocês? Ou o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Versículo 11, disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. 12, talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. E se você ler a Bíblia, depois desse tempo, Davi, ele retomou o reino, e ele teve dias, os finais dos seus dias foram dias abençoados por Deus. Por quê?
porque ele aprendeu a fazer o bem. Apesar de ter cometido graves erros, era um cara que tinha um coração abençoador. Era um cara que não se preocupava com o que os outros falavam ou faziam. Ele fazia porque ele fazia para Deus. Deus o retribuía abençoando a vida dele. Tem um texto que eu quero ler com vocês, para vocês entenderem melhor. Vamos ler juntos, 2 Samuel, capítulo 19. Por favor, você que trouxe a Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 19. Como diriam alguns pregadores, para não ficar apenas nas minhas palavras. Como coisa que tudo que eu falei foi bobagem, né? Enfim. Segundo Samuel, capítulo 19. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, você puder repartir a leitura, faça isso. O mesmo homem, Simei, 16, de 2 Samuel 19, filho de Gerá, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei. Versículo 17, com ele estavam outros 1000 benjamitas. Amém? Está certo aí ou está errado? O meu aqui está 2 Samuel 19. Não sei. Está certo? Sim. Versículo 17 agora. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Zibá, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei, 18, e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gerá, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei. 19, lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Segundo Samuel 19, versículo 20. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Versículo 21, então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Versículo 22, Davi respondeu: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? Versículo 23, e o rei prometeu a Simei, sob juramento: você não será morto. Pausa aí. Esse cara aqui era um dos seguidores de Absalão. Ele se virou contra Davi e começou a seguir Absalão para tomar o reino de Davi. E enquanto Absalão estava querendo reinar, que fez tudo aquilo, se deitou com as 10 concubinas de Davi e tal, naquilo que a gente estudou semana passada, esse cara estava junto. Aí Absalão morre. Aí ele volta e fala para Davi: Davi, tem misericórdia de mim porque eu pequei contra você. E Davi fala o seguinte: você não vai ser morto, está liberado, está perdoado. Versículo 24 agora. Mefibosete, eu não tenho tempo para ler a história dele, vou te resumir aqui. Mefibosete era da família, linhagem de Jonatas, filho de Jonatas, filho de Saul. Jonatas muito amigo de Davi, amigo assim, amigo mais chegado que irmão. Até os que se dizem cristãos homossexuais, eles usam esse texto, porque a palavra diz que Jonatas amava Davi. Mas a tradução amar aqui é esse amor de amigo. Não é amor sexual. Ai, eu gostei do Davi. Nada disso, tá? Mas os caras usam hoje para dizer: já que Jonatas amou Davi, eu também posso amar o José e o Mané. Pode nada, você pode amar como irmão e amigo. Vai nessa que você vai ver onde você vai parar. E esse rapaz, Mefibosete, quando ele era pequeno, houve um momento de guerra e a sua ama seca, que cuidava dele,
pegou ele e saiu correndo. E aí tropicou e caiu, o menino ficou aleijado. Ele tinha um problema muito sério para caminhar. Cresceu. Saul saiu do trono, Jonatas morreu junto com Saul numa guerra. E lá na frente, quando Davi era rei já, ele falou assim, eles lembram o seguinte, poxa, tem alguém aqui da linhagem de Davi? Tem alguém vivo ainda da família de Davi? Alguém disse, tem Mefibosete, ele está num determinado lugar, vivendo uma situação difícil lá, vivendo um problema sério, e puxa vida, aquele rapaz, a gente tem pena dele, porque ele caiu quando era criança, foi derrubado, ficou, quase não anda, não consegue andar. Aí Davi falou, chama ele. Quando ele chegou, ele falou assim, quem sou eu? Eu sou um cão morto diante de um rei como o senhor. Ele falou, não, você é filho de um grande amigo meu. E o seu pai me ajudou tanto, me abençoou tanto, que eu quero abençoar você. Peguem o que era do pai dele, a terra tal, dá tudo para ele, põe ele para morar lá. E olha, todo dia eu quero ver você aqui na minha mesa comendo comigo, porque eu quero olhar para você e lembrar do teu pai que era um grande amigo meu. Então quando você faz o bem, seja para a sua geração, Deus abençoa a sua geração. Amém? Volte aí para a Bíblia, versículo 24. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem amparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia que o rei voltou em segurança. Versículo 25, quando chegou de Jerusalém, encontrou-se com o rei, e este lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. 27, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, tu és como um anjo de Deus, agora fazes o que achar melhor. Versículo 28, todos os descendentes de meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Versículo 19, disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente, minha decisão é que você e Zibá dividam a propriedade. 30, mas Mefibosete disse ao rei, deixe que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. 31, Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, nomes bonitos para quem pretende ter filho, né? Acompanhando seu rei até o Jordão para despedir-se dele. 32, Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, por ser era muito rico. Aí o rei disse a Barzilai, venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. 34, Barzilai, porém, respondeu, quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. 36, teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. 37, permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei, faze por ele o que achares melhor. 38, e o último desse que quero ler, o rei disse, Quimã virá comigo. Farei por ele o que achar melhor, e tudo mais que desejar de mim, eu o farei por você. Só até aí. Porque se tinha uma coisa que Davi era grato, gratidão. Quando você é uma pessoa grata, preste atenção no que eu vou te falar. Quando você é uma pessoa grata, você sabe perdoar. E você tem um coração bom para abençoar os outros. Porque você sabe que lá atrás teve gente que se dedicou por você, que abençoou você, que orou por você, que deu dinheiro para você, que carregou você no colo, que trocou tuas fraldas, que limpou você, que te deu banho, que te deu roupa, que te deu estudo, gente que lutou por você, gente que se esforçou por você. E às vezes os filhos, na maioria das vezes, são ingratos com os pais. E é por isso que a gente vive uma geração hoje assim, de gente ingrata. Mas como diria minha mãe, não tem dia após o outro.
A atitude bondosa de Davi, é isso que eu quero estudar aqui para a gente começar a encerrar. A atitude bondosa de Davi, se nós colocarmos numa balança o que ele fez de mal e o que ele fez de bom, talvez a bondade dele esteja maior do que os seus pecados. Ele precisou pagar pelos seus pecados, mas a Bíblia diz que Deus ajudou ele a pagar todos os seus erros. Ele estava para ter um filho com o pecado que ele cometeu com a mulher de Urias, Betseba. E quando Natã disse para ele que ele tinha pecado, disse: o menino vai morrer. Mas ainda assim, o que ele fez? Ele ficou 7 dias orando, jejuando, buscando ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia, pois o menino morreu. Davi levantou, lavou o rosto, comeu, e a primeira coisa que ele fez foi para o templo e disse: Senhor, o menino morreu, mas eu te amo, és o Deus da minha vida, tem misericórdia de mim. Se o Senhor quisesse sacrifício, eu faria um monte. Salmo 51. Mas agora o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer um coração arrependido, e eu estou aqui arrependido. Se você olhar toda a história de Davi, como eu disse, eu não tenho tempo, todo o histórico dele, Davi era um cara que sabia reconhecer o seu erro, e por conta de reconhecer o seu erro, ele sempre teve uma atitude louvável diante do Senhor. Por exemplo, no Salmo 51, versículo 4, ele disse o seguinte: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ou seja, o que ele enfrentou, o filho perseguindo, um filho que estuprou a própria irmã e depois foi morto pelo outro filho, que depois lá na frente quis tomar o lugar dele, que se deitou com 10 concubinas dele, que expulsou ele do seu reinado, que depois acabou morrendo de forma trágica e ele teve que voltar para o seu reinado. Ainda assim, segundo a Bíblia, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Algumas coisas que eu quero entender com os irmãos para a gente encerrar aqui. Se a gente não desanimar, uma hora chega na conta. Chega o que na conta? Os créditos vindos dos céus, para pagar a atitude sua, de ser uma pessoa abençoadora, de ser uma pessoa de bem, que faz o bem, que ama, que o teu inimigo te persegue, em vez de você falar mal dele, você ora por ele. Que quando alguém fofoca sobre você e sobre a tua vida, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque o que importa é o que Deus pensa de você. Davi sabia ser assim. Paulo aprendeu a ser assim. Por isso que a gente deve aprender a fazer sempre o bem. Cristão, ele vive fazendo o bem. Pastor, mas a gente comete erros. Sim, a gente comete erros, nós somos humanos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender dos meus erros. E quando eu me arrependo diante de Deus, Deus perdoa. E a conta, como é que eu vou pagar? Deus vai ajudar, Ele vai mandar crédito para a tua conta para você vencer. Esse talvez seja o maior problema que a gente vive hoje, que as pessoas elas gostam de resultados rápidos. Eu quero ir na igreja hoje e quero sair de lá hoje abençoado. E na verdade, às vezes isso não acontece rapidamente. E por conta disso as pessoas desanimam, as pessoas se afastam, as pessoas buscam em outros lugares resolver os problemas, as pessoas fazem coisas que não deveriam fazer, mas acabam fazendo, por quê? Porque não conhecem Deus. Em Romanos 12, 21, Paulo, de tanto ser perseguido, ele escreveu: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aí eu pergunto para você, meu irmão, será que o mal pode vencer o bem? No mundo de hoje, com tanta desgraça, com tanta gente agora querendo defender a Amazônia. Todo mundo agora, o mundo inteiro quer defender a Amazônia. Até umas antas que tem por aí querem defender a Amazônia.
Vocês entendem o que eu estou falando, né? Pessoa que não estão nem aí, que quer ganhar dinheiro, encher o bolso. Mas porque tem X seguidores, acham que o que ele fala é verdade. Vai lá então, você está com dó lá da Amazônia, vai lá então, pega um avião, vai lá e começa a jogar um baldinho de água. Ah, mas eu não posso salvar a Amazônia, mas pelo menos um pedaço você pode. Em vez de você ficar falando bobagem aí na internet. Você quer fazer o bem? Vai lá então. Como eu recebi um vídeo ontem de uma pessoa cristã que andando na estrada lá de Rondônia falou: olha a chuva aí, gente, olha a chuva aqui, isso ninguém mostra, está chovendo, glória a Deus. Porque não é de hoje que pega fogo na Amazônia. Desde quando, enfim. Né? Aliás, eu vi até um post de um cara, de um canal de televisão, aí, desses do interior, e ele estava metendo a boca e dando risada, e eu dei risada junto. Porque uma moça se pintou assim, o rosto de preta, lábios de preto, como é que ela escreveu lá? Não sei o que, Amazônia, né? Luto pela Amazônia. Aí desenhou aqui em cima dela assim, elefante, girafa de 3 pernas, e o cara zoou, né? Falou, porque eu nunca vi girafa aleijada assim, né? Nem nunca vi girafa na Amazônia, né? Lá não tem, não sei como é que começaram a ver. Né? Uma pessoa, você quer defender alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, vai e faz o bem, você não precisa nem divulgar, faz o bem. Jesus falou que a tua mão esquerda fizer, a direita não precisa saber. Amém, irmãos? Amém. Mas a gente vive num tempo de gente hipócrita, que vive falando um monte de coisa, mas na verdade não faz nada. Está cheio de gente que quer vir para a igreja e ser abençoado, mas ele não quer ser bênção, ele só quer ser abençoado. E Deus chamou a gente para ser uma bênção. A gente pode fazer a diferença. As nossas atitudes contam pontos, se não diante da sociedade, diante de Deus. E como disse Paulo, é Deus que vai te recompensar e me recompensar. Meu irmão, se eu olhar para trás, e eu encerro falando sobre isso, se eu olhar para trás, eu louvo a Deus por gente que me abençoou, que me ajudou, e até hoje me abençoa e me ajuda. Eu louvo a Deus. Nossa, como eu disse, eu sou uma pessoa privilegiada, abençoada por Deus. Mas eu também tenho consciência, tive consciência e tenho. Então eu me gasto e me deixo gastar por amor às pessoas, para ver as pessoas bem, para ver as pessoas sendo abençoadas pelo Senhor, para ter uma vida melhor. Procuro ajudar, procuro aconselhar, oro, peço ao Senhor, Senhor tem misericórdia da vida de fulano, de cicrano, de beltrano. Oro pelo Brasil. O Brasil é uma porcaria. Não, o Brasil é uma bênção, esse país é uma bênção em nome de Jesus. Eu moro aqui, eu nasci aqui, é uma bênção. Ou seja, a gente tem que aprender a mudar algumas atitudes dentro de nós. E essas atitudes começam dentro de nós. Não adianta a gente cobrar os outros, você precisa mudar, você precisa fazer isso, se eu não faço, a começar em nós. É aquela história do menino que está numa praia e uma onda, já falei sobre isso aqui, uma maré muito alta trouxe um monte daquelas estrelas do mar para a orla marítima. E ele começou a caminhar e pegava uma e jogava para o mar, e pegava outra e jogava para o mar, e pegava outra e jogava para o mar. E um senhor de longe observando falou, o que será que esse cara está fazendo? E foi perto, e ele continuou. Falou, escuta, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou tentando salvar aqui essas estrelas aqui marinhas, né? Ele falou, escuta, você não vai salvar todas elas? Sim, todas não, mas essa daqui eu salvei, essa daqui também eu salvei, e essa daqui também eu salvei. Ou seja, a diferença a gente pode fazer, o bem a gente pode fazer, se a gente não cansar. O que eu tenho sentido hoje é que tem muita gente cansada de fazer o bem. E a gente vive um tempo de pessoas assim, Deus por todos, cada um por si. E na verdade, evangelho é todos por um, por Jesus. Quando a gente entender isso, a nossa vida vai inclusive ser muito melhor. Porque às vezes a gente acha assim, que eu tenho um problema, tenho uma enfermidade. Às vezes eu tenho vontade, desculpa, tá? Mas eu tenho vontade de falar com algumas pessoas. Chega em mim e fala assim, estou com um problema, pastor. Que problema que é o seu? Eu estou com uma enfermidade. Que tipo de enfermidade? Não sei, me deu uma dorzinha nas costas, aqui assim e tal. Já faz um tempinho. Dá vontade de falar assim, vai no hospital. Vai lá ver as pessoas que estão tratando câncer, que estão passando por problema. Vai ver gente que não tem perna. Você está com dor nas costas, mas tem perna para andar. Dá vontade de falar. É que a gente tem um amor muito grande, né?
Mas agora, como eu estou ficando velho mesmo também, agora eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Doa-se quem doer, né? Enfim. Davi, ele cometeu muitos erros, mas ele cometeu muitos acertos. Talvez você diga assim, como o pastor Bob disse para mim há 2 semanas atrás, e eu citei domingo passado: pastor, errei muito na minha vida. Nossa, cheirei muito, bebi muito, fiz o diabo. Até existem pessoas que não sabem. Se você não sabia, o pastor Bob, ele não anda de cadeira de rodas há quase 20 anos, ou há 20 anos, porque nessa vida que ele vivia, de ganhar dinheiro, viajar, cheirar, beber e tal, tem uma casa de praia, um belo dia intrometidos na casa da praia, e foram roubar, e ele tentou reagir, tomou 6 tiros. Aquele dia ele pediu misericórdia a Deus. Ele já estava quase indo para o outro lado, ele conta, mas ele pediu misericórdia a Deus, e Deus teve misericórdia dele e chamou ele: você vai fazer tal obra. Segundo ele conta: tá bom, Senhor, eu vou fazer tal obra, eu vou ajudar a tirar esses caras que estão cheirando, que estão bebendo, eu vou ajudar a tirar eles desse mundo aí. E desde então, de cadeira de rodas, ele procura fazer o bem. Interessante que cada vez mais que ele tenta fazer o bem, mais perseguem ele, mais falam mal dele. Um cara que se dizia amigo, pastor amigo, deu um chapéu nele de 50 mil reais no coitado. Mas ele está lá, com dificuldade, fazendo o bem. Porque apesar de todos os erros que ele cometeu, agora Deus chamou ele para fazer uma boa obra. E Deus te chamou para fazer uma boa obra. Amém, irmãos? Que você tenha plena consciência disso. Deus te chamou para fazer uma boa obra. Então não se canse, nem desanime. A hora chega na tua conta. E tomara a Deus que seja ainda este ano, que você comece a fazer o bem. Se você não faz, se você já faz, faça mais. E você pode ter certeza que Deus vai te recompensar. Amém?